E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, aí veio a pandemia e tal, a gente começou a querer aplicar no nariz e foi aí que eu conheci a Esther. Entendi. A Esther Sabino, a Ana Sara Levin, que por sinal é minha prima, descobri depois de 60 anos que eu tenho uma prima. Acontece, e assim, né? bastante próxima, nossos avós são irmãos, né? Olha só. E não sabíamos. Pegaram caminhos diferentes. E aí começamos, agora estamos com projetos, né, aplicando o nariz eletrônico para a detecção de várias doenças. Uma delas é a Covid. Mas aí, peraí, aplicando o nariz para detectar a Covid? Você pega a saliva do paciente num tubinho, coloca no nosso equipamento, 2 minutos depois ele te diz se é positivo ou negativo, quer dizer, se tem SARS-CoV-2 ou não tem SARS-CoV-2. Com índice de acertos por volta de 90%. Então, a gente está trabalhando. Mas aí o pessoal lá do Instituto de Medicina Tropical, que é onde a Esther trabalha, e do Hospital das Clínicas, que é onde a minha prima trabalha, se interessou para um monte de doenças. Então, agora estamos com alunos em várias doenças, estudando a aplicação do nariz para isso. Porque a gente fala assim, nariz, mas na verdade ele é um sensor, é isso, né? Não, é um conjunto de... A gente pode... daqui a pouco definir qual a diferença de um sensor de gases e de um nariz eletrônico. Tá. São coisas diferentes. Mas sim, então agora a gente está atrás de aplicação em doenças. Agora, claro que continuam as aplicações em coisas que não são doenças. Tipo, por exemplo, fizemos um nariz que detecta quando que uma tilápia, a gente trabalhou com tilápias, com peixe, quando que uma tilápia já não é mais própria para consumo humano. Pelo cheiro, ele detecta as aminas voláteis que começam... Mas aí cheiro de peixe é fácil, não é não? Sim, mas existe um limiar, quer dizer, todo peixe cheira peixe, né? Mas quando começa a cheirar demais... Cheirar mal, né? E aí nós comparamos estudos microbiológicos com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP com o odor. E o nariz realmente acerta. Tivemos projetos, por exemplo, com a educação física. Que demais. Aí você fala, mas educação física? Esse grupo estuda triatletas. Então, um triatleta, ele tem que render muito. Então, ele tem quando ele faz o esforço dele, ele está num regime aeróbio. Quando ele ultrapassa, ele se esforça demais, ele força demais, ele acaba entrando no regime anaeróbio. Começa a acumular ácido lático nos músculos e começa a dar dor, ele entra em fadiga. Que é a cãibra, né? Que a gente fala. Começa a doer, tá? Aí ele fadiga. Então, qual é o barato? É ficar num ponto, que é chamado ponto de compensação respiratória, que você está no limiar. Quer dizer, você não está fadigando, mas também você não está assim, não usando tudo que você poderia usar de força, né? Certo. E isso eles detectam por testes. Eles testam o teor de oxigênio e de CO2 na respiração, enquanto o cara está lá pedalando uma bicicleta. Ergoespirométrico é o nome do teste. Só que, claro, ele tem uma máscara, tem um equipamento do lado, isso num laboratório tudo bem. Agora, e quando ele está correndo? Aí fala, não, vamos cheirar o suor dele. E aí, ele deve emitir alguma coisa. Então, aí tivemos uma aluna que trabalhou comigo, fez o doutorado comigo, e ela cheirou. Tivemos um protocolo que põe papel de filtro nas costas, recolhe o suor, tal, cheira, e o nariz consegue detectar, com um atraso de 2 minutos em relação à detecção pela respiração. A respiração é mais rápida para detectar Mas 2 minutos é tolerável, ele ainda não vai fadigar. E ele pode ter um reloginho que apita, então ele sabe que ele tem que diminuir um pouco, porque é muito igual interessante. O batimento cardíaco, que o cara está correndo, ele segura, né? Segura. Nesse caso, ele ia dar uma segurada. Então, em termos de aplicações, você vê que tem várias. Nossa, tem muita então, mesmo. A gente continua com outras aplicações, claro, aberta a outras aplicações, mas eu, particularmente, me encantei muito com a medicina. Por quê? Porque, sei lá, você está salvando vidas, né? Então, no momento de uma pandemia como essas, você trabalhar com um sensor, né, um nariz eletrônico, consegue detectar em 2 minutos se você está ou não
com SARS-CoV-2 a um custo muito, muito, muito mais baixo do que os testes de farmácia. Você vai falar, para que fazer nariz eletrônico? Tem os testes já, né? Sim, mas eles têm um custo elevado, custa R$100, R$90, né? E o nariz custa ele inteiro R$600 e ele pode fazer milhares de... Então, se você divide por 1.000, né, você chega em centavos, né? Então, é uma vantagem enorme.